Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo, por favor, livro de Levítico, capítulo 6. Vamos estar lendo os versículos 12 e 13. Levítico, capítulo 6, os versículos 12 e 13. Oh, glória a Deus. O título dessa mensagem, irmãos, tem que ter fogo santo no altar. Aleluia. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos estar orando, irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, ó Senhor Deus, de que recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos teu santo nome. Colocamos mais uma vez, meu Pai amado, nossa vida diante do Senhor. Te agradecemos, meu Pai amado, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos meditando a Tua palavra, Senhor. E te pedimos, meu Pai amado, neste momento, o Senhor possa estar, meu Pai amado, agindo de misericórdia para nossas vidas. E que, ó Pai amado, através desta palavra, Senhor, nós possamos estar sendo alcançados. Ó Pai, eu te agradeço por tudo que já foi falado aqui, meu Pai, até aqui, Senhor. Ó Pai amado, que, ó Pai, possamos estar sendo quebrantados. Possamos estar, meu Pai amado, saindo aqui não como nós chegamos, meu Pai, mas com algo da parte do Senhor. Que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar sentando. Glória a Deus. Irmãos, a passagem que nós acabamos de ler no livro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13, realmente ela demonstra para nós, com detalhes ricos, como que o sacerdote ele devia fazer para preparar o holocausto, como é que ele deveria ali realmente manter a chama acesa ali, daquele fogo santo. E hoje, irmãos, nesta noite, nós vamos estar meditando um pouquinho, falando sobre diferentes tipos de altares e diferentes tipos de fogo também sobre o altar. Hoje, nos dias de hoje, infelizmente, muitos não têm deixado que Deus faça a maravilhosa obra na vida deles. Muitos hoje, infelizmente, têm brincado com as coisas de Deus. E nós podemos entender, irmãos, não é porque essa palavra está escrita no Antigo Testamento que ela não se aplica no dia de hoje. Nós podemos entender que as coisas com Deus, ela é muito séria. Então eu já convido a igreja, logo já no início aqui desta mensagem, a realmente estar redobrando a atenção, não em mim, porque eu não sou nada, mas redobrando a atenção na palavra que o Espírito Santo quer falar no nosso coração hoje aqui nesta noite. Glória a Deus. Irmãos, o altar, ele representa a nossa vida. O altar que representa realmente o nosso coração. Nós podemos ver aqui que nós acabamos de ler que a palavra fala que o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele continuamente e não se apagará. O sacerdote, ele tinha aquela missão, aquela função de levar lenha até o altar, para que o fogo não se apagasse. E o fogo aqui, ele representa o Espírito Santo. Hoje, nos dias de hoje, irmãos, quantas pessoas têm realmente entristecido o Espírito Santo e têm levado o Espírito Santo realmente a tirar o Espírito Santo da sua vida? Nós temos que prestar muita atenção nas nossas atitudes para que essas coisas não aconteçam. E o sacrifício falado aqui, irmãos, representa aquilo que nós entregamos para Deus. O sacerdote, ele preparava a gordura, preparava o holocausto, tinha a forma certa no qual ele chegava e colocava aquilo ali no altar. A gente não chega diante do altar e coloca de qualquer maneira, de qualquer forma. Primeiro, para a gente colocar no altar, tem todo um procedimento, ou seja, a nossa entrega para Deus, para que Deus, com o seu fogo santo, possa estar consumindo
sacrifício foi entregue. E aqui, irmãos, o fogo realmente é o Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus nas nossas vidas. O fogo sobre o altar jamais pode se apagar. Eu não sei quanto tempo de crente você tem. Eu não sei se você converteu, às vezes pode ter convertido há 1 ano, ou pode ter 30 anos de crente. O fogo, ele tem que estar aceso continuamente. Ele não pode se apagar. Temos que entender, irmãos, o quanto é importante as coisas de Deus e não brincar com ela. Nós, irmãos, não simplesmente preenchemos uma ficha e falamos que nós somos de Cristo. Nós, irmãos, somos de Cristo nesse corpo aqui, em carta viva para o Senhor. Então nós temos que viver, irmãos, verdadeiramente professando nossa fé e andando nos caminhos do Senhor. Verdadeiramente, irmãos, todos os dias esse fogo realmente está sendo alimentado para que ele nunca se apague. O fogo, ele tem que ser santo e não pode ser fogo estranho. A Bíblia nos fala sobre o fogo estranho. Nós vamos entender aqui ainda nesta mensagem. Vamos entender aqui a diferença de um fogo santo e de fogo estranho. Quem dá o fogo, irmãos, e o fogo santo é o próprio Deus. Aí pertinho aí da passagem nós lemos no livro de Levítico, no capítulo 9, no versículo 24, diz assim, ó: porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo jubilou e prostrou-se com o rosto em terra. Ou seja, qual é a origem do fogo? Do próprio Deus. Quando Deus falou lá para Arão, falou para seus filhos, falou para a casa de Israel, para que a casa de Israel era para manter aquele fogo ardente continuamente, que aquele fogo não deveria se apagar, e não permitiu que o homem lançasse e acendesse aquele fogo, porque nós preparamos o altar, nós entregamos o sacrifício, mas o fogo é da parte do Senhor, é Ele que manda, Ele mandou o fogo, e o fogo ali, irmãos, consumiu o sacrifício, o fogo ali foi em cima daquele holocausto. Mas Deus deu uma missão para o homem. Deus disse ali para que Arão e a sua casa e todos os sacerdotes mantessem aquele fogo ardente continuamente. Ou seja, eles tinham que trazer lenha e apresentar realmente ali diante do altar, para que aquele fogo ele não se apagasse, para que ele ficasse dia e noite e não se apagasse. Hoje, irmãos, trazendo isso para os nossos dias de hoje, irmãos, Jesus, toda mensagem minha, eu falo sobre isso, porque nós não podemos deixar, irmãos, de falar. Jesus foi ali na cruz do Calvário e pagou o preço pelo qual eu e você não poderia pagar. Jesus, irmãos, já nos comprou com o seu precioso sangue. Ele foi o holocausto vivo por nós. Ele foi o sacrifício que nós não poderíamos jamais, irmãos, entregar. Jesus foi lá e pagou o preço por nós na cruz do Calvário. E a palavra nos fala, irmãos, que Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, que ficará conosco, irmãos. O Consolador que está conosco em todos os dias, que nos convence, irmãos, que nos mostra o caminho que nós devemos andar. E o Espírito Santo, irmãos, ele, que nem eu falei aqui já, representa esse fogo aqui lá no Antigo Testamento. Então o Espírito Santo, irmãos, nós temos que alimentar essa comunhão com o Senhor todos os dias. Nós temos, igreja, que pagar o preço todos os dias. Nós não podemos deixar jamais que essa chama que arde em nós se apague. Esse fogo ele tem que estar aceso, ele tem que estar verdadeiramente sendo consumido todos os dias. Mas entenda bem, irmãos, essa origem é de Deus. Venha de Deus, venha do alto, não vem de nós, não procede de nós. Quem somos nós? Nós não somos nada. Talvez você está aqui hoje aqui na igreja e pense assim, eu preciso de um renovo. O homem não vai te renovar, que vai te renovar é o Espírito Santo. Talvez você está aqui na igreja pensando assim, eu preciso de ter um ânimo maior na minha vida espiritual. Não vai ser um homem que vai colocar a mão
cabeça e vai orar por você, e você vai sair daqui diferente. O que vai te renovar é você começar a buscar e entregar a sua vida para o Espírito Santo e deixar que Ele faça a obra dele na sua vida. É você ir diretamente no Pai e falar com o Pai em nome do Senhor Jesus. A palavra nos fala, igreja, que o véu já se rasgou de cima a baixo. Hoje nós temos livre acesso, podemos chegar assim como está escrito lá em Hebreus, ousadamente diante do Senhor. Sabe o que significa, igreja? Nos apresentar ousadamente diante do Senhor, sabendo que Ele está nos escutando, que nós somos falhos pecadores, sim, mas que nós podemos chegar diante do Senhor, nos preparar para chegar diante dele, porque nós não chegamos diante de Deus de qualquer maneira, mas nós chegamos diante do Senhor e podemos falar para Ele: Senhor, mediante a Tua palavra, que sai da Tua boca, Senhor, eu estou aqui hoje, onde que fala que aquele que pede recebe, que busca encontra, e o que bate se abre. Eu estou aqui hoje, Pai, me humilhando, me quebrantando diante do Senhor, e eu preciso ardentemente, Pai, da Tua graça e Tua misericórdia. E ousadamente, irmãos, o Senhor, Ele nos escuta e Ele fala nos nossos corações. Então nós temos que buscar, igreja, esse fogo santo, esse fogo provindo do alto, que é a presença realmente do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia deixa muito claro para nós aqui que o homem, ele traz o sacrifício, ele prepara o altar, mas quem dá o fogo, igreja, é Deus. É Deus. Não adianta nada, irmãos, nós tentamos fazer do nosso modo, do nosso jeito, se não tiver a presença do Espírito Santo. Quantas igrejas hoje já têm templos bonitos, igrejas, irmãos, que estão assim, você entra, parece um palácio, mas não adianta nada, porque não tem o Espírito Santo, não tem a presença de Deus. Chega naquele lugar, lugares onde que parece, irmãos, que você está em um país do primeiro mundo, parece um desfile de modas, mas não tem a presença de Deus. Não adianta, igreja. Muitas pessoas hoje, infelizmente, andam pelos seus próprios meios, pelos seus próprios caminhos, com ganância. Às vezes, tem de tudo. Fala até o nome de Jesus, mas o coração está longe. Não tem o Espírito Santo, está longe de Deus. Não adianta, igreja. É melhor a gente estar debaixo de um pé de manga, mas cheios do Espírito Santo. Ali o poder de Deus vai descer, ali o fogo vai descer, e a presença de Deus vai ser ali, enquanto verdadeiramente nós buscamos. Aleluia. E nós, irmãos, somos brasas vivas do Senhor. Quando nós juntamos aqui, o fogo se acende. Glória a Deus, o que está ali, abraça a minha brasa com a brasa do irmão, com o fogo que está ardendo aqui dentro desse altar, com o fogo que está ardendo dentro desse altar. Ele, o fogo pega, glória a Deus. Mas nós somos brasas vivas do Senhor, para que onde nós chegarmos, irmãos, esse fogo também seja levado até os confins da terra. Amém. Se você é um crente verdadeiro, se você é de Jesus de verdade, você vai levar esse fogo também para aqueles que precisam. Amém. Para consumir o pecado, igreja. Aleluia. Para consumir a ganância do homem, a frieza do homem. E através de Jesus, igreja, que essas coisas vão acontecer. Muitas vezes, irmãos, o coração se entristece, porque muitas vezes tem sido o contrário. Um servo, um crente do Senhor de Jesus de verdade, às vezes levar essa chama, esse fogo, de chegar neste mundo aqui, e o mundo tem atraído tão forte que tem apagado a chama. Muitos crentes nos dias de hoje, você fala assim: aquele ali era um missionário, aquele ali era um missionário, aquele era um pastor, aquele era uma pastora. E hoje está vivendo, infelizmente, uma vida que não condiz com esse testemunho. Mas por que será, irmãos? Deixou de colocar a lenha no altar. Deixou de colocar a lenha no altar. Não deixe de colocar a lenha no altar, igreja. Não deixe de colocar a lenha no altar. Escuta a voz do Espírito Santo. Não escuta esse humilde pregador aqui nesta noite, não. Escuta a voz do Espírito Santo. Continua a colocar a lenha no altar. Cada um aqui sabe qual é a sua necessidade. Santifica, coloca a lenha da santificação. Santifica diante do Senhor. Deixa de mão aquele que tira você da presença do Senhor. Aquela conversa lá que não tem nada a ver, que às vezes você está escutando, está ficando na sua cabeça ali, aquela conversa que não é de Deus. Santifica. Aquele caminho que você tem passado, aquele lugar que você tem entrado, sai, corre disso. Glória a Deus.
É melhor a gente perder nossa vida aqui nessa terra, igreja, mas ganhar em Cristo. Glória a Deus. Santifica diante do Senhor. Coloca a lenha da adoração diante de Deus. Começa a adorar o Senhor, igreja. Todo momento. Se você está chorando, adore a Deus. Se você está alegre, glória a Deus. Talvez na sua casa, adora a Deus. Em todo momento, adora a Deus. As pessoas não vão nem entender o que está acontecendo. Acabou de ter uma notícia não favorável, está adorando a Deus, olha lá, ele com a mão levantada, glória ao santo nome, Jesus. Eu glorifico o Senhor porque o Senhor está cuidando de mim, Senhor. Mas como assim está cuidando? Ele escutou o que falou com ele, não? Em tudo Deus tem um propósito, igreja. Nós temos que ser crentes independentes. Nós temos que ser crentes questionadores. Que quer falar para Deus como é que tem que ser o nosso dia, como é que tem que ser a nossa caminhada. Nós não sabemos, igreja, nós não sabemos distinguir a coisa que nós gostamos mais. Como é que nós vamos falar para Deus o que nós queremos? É Deus que sabe, igreja. Nós temos que ser totalmente dependentes daquilo que Deus quer para nós. Aleluia. Quantos crentes hoje têm se perdido por querer ser um... Desculpa a palavra aqui, mas é verdade, ser um mini Deus. De tanta arrogância que tem. Eu sei o que é melhor para mim. Eu tenho uma experiência. Até empina, irmãos, o nariz para falar. Devia se humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, tudo é para a tua glória. Se eu estou, irmãos, na bonança, glória a Deus. Se eu estou passando pelo vale, glória a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Coloca a linha da comunhão. Quantas pessoas que às vezes olham só para si e esquecem de olhar para o irmão que está do lado. Ninguém vem sozinho, igreja. Nem na caminhada indo para o céu, sabia? Aí eu sou salvo. Entreguei minha vida para Jesus e agora eu vou andar minha caminhada. Até para a nossa salvação, Deus envia pessoas para nos ajudar na caminhada. Tem pessoas que nos ajudam, irmãos, a aproximar mais de Cristo. Tem pessoas que através de uma palavra, naquele dia ali do nosso dia mal, né? Aquela palavra nos ajuda, conforto do Espírito Santo. Para você, irmão, você tem razão. Você tem razão. Nós precisamos ter essa comunhão com os outros. Talvez o nosso fogo ali está abaixando. A hora que a gente conversa, conversar com os irmãos ali que estão com a chama acesa, né? A nossa chama começa a acender também. Amém. É necessário que nós estamos juntos com pessoas que amam a Cristo de verdade. Não pessoas que simplesmente com palavras, mas que até no olhar dela a gente vê que ela ama a Cristo. É necessário, igreja. É necessário nós termos isso dentro da nossa casa, com a nossa família. É necessário, igreja, principalmente nos dias de hoje, não brincar de crente, mas verdadeiramente professar a palavra ser de verdade. Nós temos que ser pessoas, igreja, que até no nosso sonho nós somos crentes. Até quando ele vem nos tentar no nosso sonho, nós podemos falar para ele umas verdades. Amém. Até quando ele levantar um circunciso lá no mundo, lá para tentar nos vir contra nós, nós vamos ter palavra para dizer para ele, assim como Davi falou para aquele gigante: quem é esse circunciso que afronta o nosso Deus, o Deus de Israel? Precisamos estar firmes, igreja, sempre colocando lenha no nosso altar. Infelizmente, muitos aí eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me mostrando algumas coisas. Infelizmente, muitos estão no seu altar incisas. E aqui, irmãos, eu não estou falando de pessoas que estão lá no junto. Estou falando de pessoas que estão até dentro da própria igreja. Mas o altar está incisas. Por quê?
gente colocar a lenha e o fogo se apagou. A palavra fala aqui para nós muito claro. Necessário era que os sacerdotes colocassem lenha todos os dias para que o fogo não se apagasse. Se nós não alimentar, irmãos, o nosso espiritual, se nós não alimentar o espírito, o fogo se apaga. Infelizmente tem muitos hoje que até dentro da igreja, mas que o seu altar está em cinzas. O fogo ele se apagou totalmente. E é um perigo, igreja. Porque o que acontece? A pessoa, ela não está quente e nem fria. Ela está perdida dentro da própria casa do Senhor. Às vezes a gente olha, aquilo ali é uma pessoa que está caminhando para a salvação. Mas só ela e Deus sabem como é que a vida dela está. A pessoa que está nessa situação, é necessário ela lembrar das primeiras obras, se voltar para Deus. Sabe quem é o principal interessado de dar origem do fogo novamente para essa pessoa? O próprio Deus. Deus não vai jogar fogo num altar que não está preparado. Então, às vezes, quem sabe você está aqui nesta noite meditando essa palavra e está se enxergando aqui nesse altar. Talvez seu altar está em cinzas. Você não consegue sentir mais a presença do Espírito Santo como é que você sentia. Você não está sentindo mais aquela alegria de estar nos cultos. Você já não tem aquele ânimo de orar. Você já sente que perdeu muita coisa que você tinha lá no início da caminhada. Não se martirize por isso. Glória a Deus. Não se diminua por isso. Então somente, igreja, deixa Deus fazer a obra dele. Então somente, igreja, glória a Deus, aleluia. Peça a Deus. Então somente peça a Deus que Ele vai mandar fogo no altar. Prepara o teu altar. Prepara. Tenha um cuidado de vir para a casa do Senhor. Guardar o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Chegar aqui e falar assim: Senhor, eu vim aqui, Senhor, e eu quero humildemente ouvir a voz do Senhor. E pode ter certeza, igreja, que Deus vai mandar um fogo. E aquele altar que era um altar em cinzas vai se tornar um altar com uma chama, um fogo aceso. Glória a Deus. Conserta hoje diante do Senhor. Não deixa para consertar amanhã. Se você sente que o seu altar precisa ser restabelecido, precisa ser consertado, conserta hoje. Não deixa para amanhã. Você pode ter certeza, Deus é o principal interessado. Fazer isso na sua vida. O Espírito Santo está aqui para te abraçar. O Espírito Santo está aqui para cuidar da sua vida, para cuidar de você. Aleluia, glória a Deus. E tem aqueles, irmãos, que distanciaram totalmente do Senhor. Totalmente. O que eles fizeram? Tem fogo? Tem. Só que tem fogo estranho. Tem fogo estranho. Eles permitiram que o mundo entrasse e dominasse a vida deles. No livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Tinha fogo? Tinha, mas era fogo estranho, não era fogo vindo do alto.
Quantas pessoas hoje brincando com o Senhor, pensando que Deus não está vendo? Quantos hoje até falando em nome de Jesus, pensando que pode fazer essas coisas e que pode brincar com as coisas de Deus. Versículo 2 vai nos dizer que então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Aqueles homens, irmãos, tiveram uma morte física. Hoje, muitas vezes, as pessoas que têm indicado com as coisas de Deus não morrem fisicamente, talvez morram também. Mas aqueles que não morrem fisicamente, eles já estão mortos espiritualmente. Porque aqui, irmãos, esse fogo estranho é o que é escrito lá no Novo Testamento: blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Todo pecado é perdoado. Mas blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Ai daquele, igreja, que se diz ser de Deus e não é de Deus. Ai daquele que vem no altar e diz que está falando em nome de Deus, mas não está falando em nome de Deus. É fogo estranho. E fogo estranho significa pecado dentro da própria casa do Senhor. A gente está aqui, irmãos, para estar apontando nem A nem B nem C. Nós estamos aqui, irmãos, para nós vermos a verdade diante do Senhor, o poder de origem do alto. Glória a Deus. Mas nos dias de hoje nós temos visto muito fogo estranho. São pessoas que pregam o Evangelho com o intuito, sabe de quê? Competição. Eu quero ser maior do que esse claro. O que vale é o meu nome. O que vale é quanto poder eu tenho aqui nessa terra. Fogo estranho. Nos dias de hoje, muitos têm abrido as portas da igreja para que entre as coisas do mundo. Fogo estranho. Deus permite, irmãos. Deus permite. Só que cada um que está fazendo isso vai pagar um preço. Não acha que vai sair ileso. Aqueles que acham que podemos servir a Deus e viver as coisas do mundo. Deus, irmãos, ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Se tem uma coisa que Deus não se contamina, igreja, é com o pecado. E ai daqueles que colocam o pecado no altar. Ai daqueles que levam o pecado para dentro da sua casa. O pecado para dentro do seu altar, que é no seu coração. Deus não aceita, igreja. Deus não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus. Ai desse, igreja. E essa palavra também serve como um alerta para os irmãos, viu? Foge. Foge dos falsos profetas. Foge das coisas aqui deste mundo. Foge daqueles que falam assim, não tem nada a ver. Foge daqueles que estão abraçando com as coisas desse mundo aí e achando que é até bonito. Porque daqui a pouco, igreja, se a gente não colocar a lenha no fogo que Deus deu, ele se apaga e se torna uma cinza. Mas daqui a pouco, a pessoa não coloca fogo, não coloca a lenha no altar, o altar se torna uma cinza, daqui a pouco ele está querendo acender do próprio jeito dele. Olha o que ele faz. De vez em quando ele buscar o Senhor no Espírito Santo, começa a buscar essas coisas. E é muito sério, gente. Muitas pessoas que às vezes um dia adoravam ao Senhor, o Deus vivo, hoje está aí na classe, até participando de festa pagã. Qual fogo você tem colocado no seu altar? Mas eu estou aqui na igreja. Como nós temos que ser muito realistas com isso. Estar na igreja não vai salvar ninguém. Quem dera. Estar na igreja não vai salvar ninguém. Quem salva é Jesus.
Nós temos que perseverar até o fim. E eu tenho que perseverar até o fim, igreja. Senão eu não vou ter transformação. Qual é o fogo que você tem que colocar no seu altar? Se você tem permitido que coisas estranhas entrem dentro da sua vida, no seu altar, hoje é o dia de você tirar essas coisas. Não aceite que este fogo, que às vezes você mesmo foi buscar por conta própria, se mantenha vivo. Porque alguém te falou, que você achou aquilo bonito, que você achou aquilo interessante. Tira esse fogo, pede perdão para Deus e deixa Deus te dar um fogo do alto, um fogo de origem dele. Quem sabe hoje, que não falei aqui, você sente que o seu altar está em cinzas. Peça a Deus também. Com certeza Ele vai te renovar. Mas se você está aqui hoje, nessa noite, glória a Deus por isso, e está colocando lenha naquilo que o Senhor já te deu, o fogo do alto, glória a Deus, mantenha firme. Muitas vezes não é fácil, mas muitas vezes não é fácil, mas também não é para ser fácil, mas significa que nós temos que perseverar diante do Senhor. Acho que houver, marche diante do Senhor. Acho que houver, permanece fiel ao Senhor. E pode ter certeza, igreja, vai valer a pena. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fuja das coisas deste mundo. Fuja dos convites deste mundo. E renove tudo que você tem na presença do Senhor. Glória a Deus.